E aí, gente, tudo bem? Lá em 2019, que foi o primeiro ano de existência aqui do canal, eu gravei um vídeo chamado Como acertar qualquer questão de humanas usando essa simples dica. Na época da postagem do vídeo, acho que faltava pouco tempo pro Enem 2019, e acho que uns 2 meses por aí, eu tava resolvendo questões com bastante frequência e eu lembro que durante a resolução de uma prova de humanas eu notei esse padrão de resolução que gerava um acerto com muito mais facilidade. Daí eu pensei, eu preciso gravar um vídeo sobre isso. Eu confesso que é um vídeo que eu não me orgulho muito da parte técnica, não me orgulho do áudio, do cenário, mas aparentemente o conteúdo do vídeo chama bastante atenção. Atualmente ele já passou das 256 mil visualizações e eu tenho consciência de que muitos de vocês me conheceram por conta daquele vídeo. Eu resolvi fazer meio que um reboot daquele vídeo, só que agora resolvendo questões do Enem passado, que foi de 2020, aplicando o método que eu ensinei lá, que basicamente é um método de interpretação de texto. Depois que o tempo foi passando, eu percebi que o método que eu falei naquele vídeo nada mais é do que uma forma mais explicada, mais didática, de ensinar as pessoas como interpretar um texto de humanas do Enem. E no vídeo eu expliquei o método dizendo que ele consistia em fazer uma relação com a palavra-chave do texto de apoio com palavras-chave nas alternativas. E com isso você conseguia fazer essa relação e chegar na alternativa correta, mesmo sem saber completamente o assunto da questão. De novo, basicamente é uma forma de você interpretar o texto e encontrar a mensagem-chave. E aí você relaciona essa mensagem-chave do texto com as alternativas e consegue chegar na alternativa correta. Agora eu vou resolver algumas questões da prova de humanas do ano passado, de 2020, utilizando essa técnica, mas antes disso eu quero te pedir para deixar um like nesse vídeo se você gostar do conteúdo, e se você vai fazer a prova do Enem 2021 e está chegando agora por aqui, não deixa de se inscrever no canal clicando nesse botão vermelho aqui embaixo. Depois que a gente resolver as questões, comenta aqui embaixo o que você achou desse método, se você vai aplicar, se você já aplica, ou se você tem uma forma diferente de resolver as questões, eu gostaria muito de saber. Vamos lá, tô aqui com a minha prova do ano passado, que foi a prova do caderno branco, e é a questão 49 do caderno branco, mas enfim, ela vai aparecer aí pra vocês, não tem problema. Só um parêntese, eu sei que uma ótima estratégia de resolução é você começar lendo o enunciado da questão, para você entender o que ela tá te perguntando, e depois partir pro texto de apoio. Isso tá completamente correto. Mas, só pra finalidade desse vídeo, eu vou começar lendo o texto de apoio e depois o enunciado, mas sem noia. Porque todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos, que busquem a lenha e a água e façam cada dia o pão que se come e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas. Maxime sendo tão poucos que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meios que as constituições permitem, quando puder, para nossos colégios e casas de meninos. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar a. E as alternativas são as seguintes. Letra A, propagação do ideário cristão. Letra B, valorização do trabalho braçal. Letra C, adoção do cativeiro na colônia. Letra D, adesão ao ascetismo contemplativo. Letra E, alfabetização dos indígenas nas missões. Eu imagino que a maioria de vocês não teve muita dificuldade em resolver essa questão, mas vamos adotar aquele método para ver se a gente chega na alternativa. Buscando a mensagem principal do texto, ele está basicamente falando sobre escravos e escravidão. Quando ele fala aqui, por que todos confessamos que não se pode viver sem escravos? Depois ele fala, parece-me que a companhia de Jesus precisa ter alguns escravos nos colégios e casas de meninos, deveria ter. E aí a gente tem que ler atentamente o enunciado. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar a. O que esse texto busca justificar? Isso é uma outra dica interessante que eu acho que eu não falei naquele vídeo. É sempre importante você dar uma resumida, você fazer a interpretação também do enunciado da questão, porque muitas vezes as pessoas se confundem também no enunciado. Então, lê o texto do enunciado e dá uma simplificada. Ele está basicamente me perguntando o que o texto busca justificar. Prestando atenção no texto e vendo que ele está falando várias vezes sobre escravos, escravidão, os jesuítas precisarem de escravos segundo o texto, a gente consegue chegar na letra C como resposta. O texto busca justificar, lembra que a gente fez essa simplificação do enunciado, a adoção do cativeiro na colônia, cativeiro de escravos. Algumas pessoas poderiam ficar em dúvida na letra B. A letra B fala o seguinte, valorização do trabalho braçal. Então o texto buscaria justificar a valorização do trabalho braçal. E ele está falando, precisa de buscar lenha, precisa de água, precisa disso, daquilo. Só que, quando a gente aplica esse método, a gente percebe que o objetivo principal desse texto, a mensagem principal, não é dizer que esses trabalhos são importantes, e sim de falar que esses trabalhos precisam ser feitos e que não dá para os jesuítas ficarem fazendo, porque senão não vai ter tempo para as outras coisas, e que por isso eles deveriam ter escravos.
Por isso que, mais uma vez, a gente chega na certeza de que a alternativa correta é a letra C. Vamos ver outra questão. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares. Eles cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho marcada pela. Talvez alguns de vocês, quando lessem essa questão pela primeira vez, ficassem pensando: cara, o que eu sei sobre divisão internacional do trabalho? Eu lembro desse assunto na aula, mas tipo, o que ele queria saber? Sendo que você não precisa disso para resolver essa questão. Presta atenção no texto. Ele falou que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder, que a América Latina se especializou em perder. Isso tudo a gente está falando de acordo com o texto, e o texto fala que essa especialização em perder acontece desde a época que os europeus chegaram na América Latina. E o texto ainda fala que esses europeus cravaram os dentes na garganta da América Latina. Ele usa essa metáfora. Tenha isso em mente. De novo o enunciado. Escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho marcada pela. O que marca essa participação da América Latina na divisão internacional do trabalho de acordo com o texto? Produção inovadora de padrões de tecnologia? Não. O texto está falando que a América Latina é uma fudida, falando em termos comuns. Letra B. Superação paulatina do caráter agroexportador, traduzindo que está tendo uma superação aos poucos da América Latina precisar depender da exportação de produtos agrícolas. Não. E por que não? Se você não sabe esse conteúdo, você provavelmente não iria saber responder essa pergunta. Mas prestando atenção no texto, você consegue perceber que ele fala basicamente que a América Latina é uma fudida. E é uma fudida há muito tempo. E continua fudida até a época de escrita desse texto. Ou seja, não houve superação de nada de acordo com o texto. Letra C. Apropriação imperialista dos recursos territoriais. Lembra, o texto falou, a América Latina se especializou em perder. E isso desde a época que os europeus chegaram aqui e cravaram os dentes na garganta da América Latina. É uma metáfora para dizer que esses europeus meio que passaram a perna na América Latina, é só você usar o teu conhecimento de mundo, cravaram os dentes na garganta, ou seja, passaram a perna, deram um golpe. E isso tem muito a ver com essa apropriação dos recursos territoriais. Então, temos a letra C em mente. Letra D. Valorização econômica dos saberes tradicionais. Nada a ver, isso inclusive não tem relação nenhuma com o texto, então você já exclui porque é aquela alternativa que você pensa, cara, ninguém falou disso. Letra E. Dependência externa do suprimento de alimentos. Essa, se você não sabe o conteúdo, poderia ser uma alternativa que ia te deixar na dúvida. Bom, o texto eu entendi que o texto está falando que a América Latina está ferrada, que está super dando errado, então pode ser que ela seja marcada por essa dependência externa, porque isso é dar errado. Só que aí você tem que ir com a tua interpretação um pouco além. A gente tem que ver o que o texto está falando majoritariamente, ou seja, o que está mais contido no texto. O texto falou sobre agricultura, sobre alimentos? Não. Mas ele falou sobre europeus chegando, se apropriando das coisas, né, nesse sentido de cravar os dentes na garganta da América Latina. Então a letra C, que é a outra alternativa que a gente ficaria na dúvida, entre aspas, tem mais a ver com o texto, tá mais dentro do que o texto falou. Ou seja, a gente marcaria a letra C e acertaríamos, porque a letra C é a correta. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou resolver só essas duas questões, mas o que eu quero que vocês peguem desse vídeo é essa habilidade de interpretação. Isso é uma reclamação muito frequente, a galera falando, eu não sei interpretar as questões do Enem, a minha dificuldade é interpretar as questões. Então, segue esse caminho que eu te mostrei aqui, sabe? Simplifica o enunciado, tenta entender de fato o texto. Interpretação de texto nada mais é do que você entender o que aquele texto está tentando te falar. Para isso, é preciso que você preste atenção nas palavras, no que ele está te falando. E se ficar mais fácil para você, você pode pegar essas palavras mais difíceis e esses textos mais confusos que o Enem coloca e traduzir na sua cabeça para uma linguagem que você entenda. Tenha sempre essa pergunta em mente. O que esse texto está tentando me dizer? E depois você vai para a interpretação do enunciado. Às vezes os enunciados são longos e você pode ficar um pouco confuso, mas você consegue sim colocar ele numa pergunta mais simples. E entendendo de fato a pergunta da questão, é muito difícil que você erre, porque você já entendeu o texto, já entendeu o que está sendo perguntado. Então fica muito difícil você ir para as alternativas e não encontrar a alternativa correta. Se você ficar em dúvida entre mais de uma alternativa, tenta encontrar qual alternativa está mais adequada com o texto.
tem mais a ver com o que o texto tá falando. Provavelmente, na maioria das vezes, essa vai ser a alternativa correta. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se sim, deixa um like e comenta aqui embaixo se você gostou desse método, se você entendeu a mensagem desse vídeo. Mais uma vez, se tá chegando agora por aqui e vai fazer a prova do Enem 2021, não deixa de se inscrever no canal, porque tem bastante conteúdo como esse por aqui. Bons estudos pra vocês, vejo todo mundo no próximo vídeo e tchau!